Vou dar uma ajuda aqui como você vai fazer para você encontrar os livros os livros que é de Gênesis e Apocalipse na Bíblia, né? Como você vai fazer para abrir os outros livros que fica no meio. Que aí tem lá o livro de Mateus, Lucas, de Salmos, né? O primeiro livro de, de Moisés se chama Gênesis, né? E aí você abrindo aqui em Gênesis aqui, você vai ver aqui, ó, página 1. E aí se você quiser vir em Salmos, você vai chegar aqui, ó, em 435, né? 435. E aqui vai ter, ó, Eclesiastes 513. Mas nem todas as Bíblias são assim, né? Porque chegando aqui nessa outra Bíblia minha aqui, ó, aqui já vai ser diferente, né? Aqui Gênesis já está mostrando 3, capítulo 3, né? Salmos já está mostrando em 395, né? E aí Provérbios, Eclesiastes, está mostrando em 464. Você estando com sua Bíblia aberta aqui, e aí porque eu tô gravando esse vídeo aqui porque quando eu tava na igreja ficava difícil para mim saber procurar os livros que o pastor pedia, né? E aí eu tinha que ficar procurando de página em página, e aí fica difícil, né? Para você ter uma guia aqui, ó, como você procurar as coisas na Bíblia, você chega aqui no começo, né? Que aí vai ter o Primeiro Testamento, né? Índice do livro da Bíblia, Velho Testamento. E aí vai ter o Segundo Testamento, né? O segundo Testamento é praticamente a nova lei, né? A nova lei que aí se aplica quando Jesus vem na Terra, né? E aí teve os apóstolos de Jesus que viveu aqui na Terra. Vamos lá abrir no... Eu vou procurar aqui, ó. Livro de Lucas. 763. Aí eu abri aqui, ó, em 763, né? E aí pra você ver aqui, ó, capítulo 1, né? Capítulo 2. Esse daqui, os versículos tá muito grande, né? Os capítulos tá muito grande. Versículo 3. Né? Vamos ver aqui o que tá escrito em primeiro a capítulo 3, né? No entanto, ano 15 do Império Tibério, César sendo Promício Pilatos presidente da Judéia, e Herodes trancara da Galileia, e seus irmãos Felipe Tetraca da Galileia. Rapaz, tá difícil de ler, porque eu tô olhando pela imagem aqui do celular. E da província de Tanete. Tá o quê? O que tá escrito aqui? Trancodites, Islânia e Treca e de Abilene. Rapaz, tá difícil de você entender aqui. A Bíblia, né? Como Jesus falou, né? As escrituras da Bíblia você tem que examinar. Nem que seja para você procurar no Google o significado de cada palavra aqui, né? Porque falar examinar, você procure da sua forma que você vai examinar. Mas quem vai te dar a verdadeira direção é o Espírito Santo de Deus, né? Através da palavra. Mas eu vou abrir numa parte que é mais fácil de ler, né? Vamos ler aqui. Deixa eu ver. Eu coloquei uma coisa aqui que tem uma certa importância. Cadê? Vamos ver. Vamos ler aqui no livro de Salmos. Aqui, ó.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ter no seu prazer na lei do Senhor, e na lei e na, e, e na lei meditai de dia e de noite. O que eu acabei de falar, ó, meditar de dia e de noite, a Bíblia, né? Ribeiros de água, a, a qual dá do seu fruto no tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quando fizeste prosperar. Não são assim os ímpios, mas são como moinhos que o, o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho justo. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. Perecerá, já sabe o que significa, né? Porque os ímpios estão caminhando para o inferno. E aqui você vai ver, ó. Eu vou abrir aqui em Salmos 92, é uma parte que eu conheço, né? Que eu tô trabalhando nessa parte, né? Essa parte aqui 92, essa parte 92 é um pouco, a gente fala do onde os ímpios vai ir, né? Pro inferno. Aqui, ó. Salmos, Salmos 92, Salmos 92, versículo 7. Quando o ímpio cresce como erva, e quando floresce todos os que praticam iniquidade, e que serão destruídos perpetuamente. E já pensou? Essas pessoas que estão vivendo a vida delas aí de forma que o pecado é o Deus delas, elas serão destruídas para sempre no inferno. Né? As pessoas que procuram a porta larga, espaçosa, o caminho que conduz à perdição, elas vão perecer para sempre nesse lugar. E não vale a pena. Para não pensar que eu dei uma pesquisada aqui no Google aqui para dar uma lembrada onde fica a página aqui, né? Fica aqui em Mateus 7,13. Mateus 7,13, né? 7,13, aqui você vai abrir para outra página e vai ver aqui, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Sabe qual é o significado disso aqui? Que muitas pessoas estão entrando pelo caminho que se perde, a pessoa se perde. E quando a pessoa se perde, a pessoa vai parar num caminho que ela fica totalmente perdida de Deus. Ela acaba rejeitando a Deus de alguma forma que elas, pelas escolhas dela, acaba indo por esse caminho. Que a pessoa fica totalmente perdida nesse mundo. Você já ouviu falar bem assim, que a pessoa fala bem assim, "Eita, sabe aquela menina? Aquela menina se perdeu, cara. Aquela menina era uma menina toda direita e agora tá se prostituindo, tá fazendo coisa errada. Então, isso é o que significa perdição, entendeu? Tá indo pelo caminho que conduz à perdição, né? E aqui, ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos aqui encontram. Entenda como é que a Bíblia fala, né? E poucos aqui encontram, porque são poucas as pessoas que aceitam a vontade de Deus, né? Mas você pode encontrar a palavra pode escolher agora, né? Cada um tem seu direito de escolha. Cara, uma coisa que eu digo, né? Eu mesmo já cheguei até a falar bem assim, dentro de mim mesmo. Falei bem assim, não, eu sei o que é melhor pra mim. Eu sei o que é melhor pra mim porque eu quero viver minha vida. E, e eu vivendo minha vida do jeito que eu quero, eu faço o que eu quiser.
Mas você acaba se perdendo de qualquer jeito, cara, porque o mundo é traiçoeiro. Por mais que você esteja a família, você esteja um monte de pessoas que te aconselhem, você vai se perder. E você vai se encontrar perdido. E se você se encontrar perdido e você morrer nesse caminho perdido, é para o inferno que você tá, vai ser seu destino final, né? E se você aceitou Jesus e tiver em alguma igreja, né, você tem que tomar cuidado com certos pastores, né? Porque aqui a palavra de Deus já fala aqui, ó, em Mateus, né, 7, né? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como oveia, mas interiormente são lobo devoradores. Parece que são homens de Deus, mas são lobo devoradores. A Bíblia vai ser o único caminho aqui, ó, que você vai encontrar salvação. É o Espírito Santo, a busca. Busca é um livro muito gigante, né? Mas Deus, o que é que Deus faz? Deus chega lá pros ímpios lá e entrega esses folhetos lá. E muitas pessoas ímpias jogam fora. E nunca se dão conta que elas estão jogando uma mensagem de Deus fora, né? Eu cheguei numa praça uma vez, né? E um monte de irmão começou a entregar esses folhetos aqui, cara. Que era um livrozinho pequenininho, bonitinho, da Bíblia selecionada, falando de João Batista, falando de alguns profetas, né? E eu encontrei um monte no lixo, na frente de uma catedral de uma igreja católica que conheci lá no sul de Minas. E o povo fez isso. Rapaz, eu fiquei com raiva. Mas foi problema deles lá. Quando elas estiverem no inferno, elas vão lembrar do que elas fizeram. Nunca jogue isso daqui fora, guarde. Guarde e entregue para outras pessoas. Por mais velhinho que esteja. O, o material não importa, mas o que importa é o que está escrito aqui, ó. Quando o sonho se desfaz, Deus reconstrói. Quando se acaba as forças, Deus as renova. Quando é inevitável conter as lágrimas, Deus dá alegria. E aí vai, né? E aqui do outro lado vai ter algumas partes que falam da Bíblia, né? Aí, ó, entregai o teu caminho ao Senhor, confiai nele, e o mais ele fará. Se você fizer isso, né? Tá falando aqui, né? Ele não é mentiroso pra inventar umas coisas dessa aqui. E pra você ver que tem muitas pessoas da igreja que mudam a sua vida através de Deus, de Jesus, né? Através do Espírito Santo, né? O ser que criou toda a existência se importa conosco, porque nós somos a imagem e a semelhança dele. E ele luta por você, luta pela sua família.